Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Fé Sem Paredes e aqui nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, beleza? Lembrando que nós estamos lendo ali o Evangelho de Mateus juntos, né? A cada leitura a gente tenta tirar algum tipo de interpretação e deixa aí no ar para quem quiser assistir, para quem quiser ouvir, para quem quiser conversar, beleza? Então convido a você não só assistir, mas comentar, deixar teu gostei e compartilhar com seus amigos, com seus familiares, quem seja, beleza? E com isso, bem, nós estamos dando entrada agora ao Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como você preferir chamar, que dá início ali em Mateus 5. E, sabe, o Sermão da Montanha, né, é esse sermão em que Jesus, ele faz meio que a mesma coisa do que Moisés. Ele sobe o monte e dá as falas para as pessoas, né? A gente conhece como as 10 falas, ou então os 10 mandamentos, mas são orientações que Jesus dá ao povo também. Beleza? Aquela galera que estava o seguindo. E com isso, nós vamos começar essa leitura em Mateus 5, do versículo 1 ao 12. Lembrando que nós estamos nessa sequência. Começamos lá em Mateus 1, agora já estamos em Mateus 5, até chegar ao final do Evangelho de Mateus. Beleza? E, bem, tento fazer isso da melhor maneira possível, da maneira mais responsável possível. Sim, posso errar aqui em alguns momentos, mas a gente está aqui para aprender também. Beleza? Lembrando que eu não sou nenhum pastor, mas eu tento fazer a minha parte, que eu acredito que eu consigo comunicar mais do que fazer qualquer outra coisa. Já que eu não canto, não danço, acho que eu consigo falar, beleza? Então, seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, e vamos à nossa mensagem. Bem, gente, vou começar aqui a leitura, versículo 1 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e pôs-se a falar, e os ensinava, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Bem, gente, aqui nós temos as bem-aventuranças, né? A passagem que nós chamamos de bem-aventuranças, que Jesus ele fala: felizes são, felizes são, felizes são. Mas olha só que engraçado. Jesus ele começa por felicitações. E felicitações no Antigo Testamento, quando começa assim, né, sendo tá se referindo à piedade, à sabedoria, à prosperidade. E aqui Jesus ele diz: felizes os pobres no espírito. Há felicidade na pobreza? Há felicidade na mansidão? Há felicidade no choro, né? Na fome, sabe? Há felicidade dentro dessas coisas. É difícil a gente pensar a felicidade nisso, mas Jesus, ele traz uma parada muito legal, que é o que vem em seguida. Ele fala assim: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. O X da palavra, ele está logo na sequência. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Sabe? Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Então, as felicitações ela tem algo muito importante, né? E não é à toa que Jesus ele começa por elas. E aí nós acabamos nos prendendo ao texto, né, de uma maneira muito literal, dizendo que, cara, você é pobre, mas você deve ser feliz, você deve se alegrar no Senhor. Você é manso, você é calmo, aquela coisa toda, mas você deve sim se alegrar no Senhor. Lógico, nós devemos nos alegrar no Senhor, nós devemos ser pessoas mais, como é que fala? Tranquilas, pessoas mais dedicadas ao Senhor e mais confiantes na Sua palavra. Mas entendendo que há uma promessa. E essa promessa, ela
está aqui dentro desse texto, porque lá na frente, né, o texto diz o seguinte: alegrai-vos, regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Ou seja, essa recompensa, ela está no céu. E foi assim que aconteceram com os profetas que vieram antes de vós. Então, você e eu, você que é aquele seguidor de Cristo, você está sendo comparado até mesmo aos profetas. Porque eles foram perseguidos, foram injuriados, eles foram, né, até mesmo martirizados, e eles tiveram todos esses momentos da vida deles, mas ainda assim eles se alegravam e se regozijavam no Senhor, entendendo que a sua recompensa está no céu, não no tempo presente. Mas eles tinham uma missão a cumprir. Você também tem a sua missão a cumprir. Eu tenho a minha missão a cumprir. Mas os dias não são fáceis. Os dias não são mil maravilhas, sabe? Chega um momento que a gente vai se entristecer. Chega um momento em que nós vamos estar clamando ainda mais por justiça. Mas lembre-se que há uma promessa do Senhor. E a promessa do Senhor também está logo na sequência do que ele está falando aqui, sabe? Ele fala: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Cara, continue promovendo a paz, independente daquilo que façam com você. Eu vivo conversando com a minha esposa o seguinte: cara, o mal que fazem a gente, né, tem muito mais a ver com a pessoa que está fazendo esse mal, não com a gente. O que não pode acontecer é esse mal vir daqui para lá. Agora, o que vem de lá para cá, não tem nada a ver com a gente. Lógico, vai nos atingir de alguma maneira, mas nós vamos saber lidar com isso. Nós não vamos nos acovardar, mas nós vamos dar outra face. Dar outra face não significa que a pessoa vai vir dar um tapa na tua cara e você vai deixar dar um tapa na tua cara. Entende? Dar outra face tem a ver com você não pagar o mal com o mal. É você não é, reproduzir a partir daquilo que fizeram contigo. Entende? Então, são diversas questões, mas essa é a principal diferença do seguidor de Jesus, do seguidor de Cristo, para o restante do mundo, para o restante das pessoas. Sabe? Porque com base na vida do Senhor, nós não reagimos da maneira que as pessoas esperam. Nós não produzimos, nós não reproduzimos a partir daquilo que fizeram contra nós. Você consegue me entender? Então, o mundo, a vida, as pessoas, elas vão querer passar por cima de você. Elas vão passar por cima de você, você sendo manso, você sendo pobre de espírito, você sendo um promotor da paz, sabe? Mas entenda, você está em Jesus, você está em Cristo, você está seguindo a Cristo. Um dos maiores problemas do cristão hoje é que ele quer ser chamado de cristão, ele quer ser chamado de evangélico, ele quer ser chamado de católico, mas ele não quer ser chamado de seguidor de Cristo, ele não quer seguir a Cristo, sabe? Jesus tem uma fama de Jesus tem uma fama de promover milagres, sabe? Jesus tem uma fama de mudança de vida, de experiências miraculosas. Jesus tem essa fama. Mas o que essa fama faz? Essa fama tira o foco de quem realmente ele é. E esse é o problema. As pessoas estão justamente ligadas a Jesus por causa da sua fama e não por causa do que ele é, não por causa do que ele é em essência. Filho de Deus, você sabe quem é Jesus? É uma pergunta que eu te faço, reflita aí. Cara, você sabe quem é Jesus? Porque se você não sabe quem é Jesus, está na hora de você saber, porque às vezes você só está seguindo ele por causa da fama. Mas olha só o caminho que ele faz. Cara, ele vê a multidão, tem piedade dessa multidão, fala, cara, vou orientar essas pessoas. E quando ele começa a orientar essas pessoas, ele se senta e ele fala assim, ó, galera, senta aí, vamos conversar. E ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. Depois das bem-aventuranças, ele vai falar sobre ser sal e luz do mundo. Ser sal da terra e luz do mundo. Depois ele fala do cumprimento da lei, da nova justiça, é superior do que a antiga, sabe? Ele vem pegando diversas questões ali que nós temos enquanto pessoas, enquanto sociedade. Mas o principal exercício que Jesus faz é olhar nos olhos da pessoa. Não é só de milagre, não é só de promessa, mas ele olha nos olhos da pessoa. Ele se senta ali ao lado daquelas pessoas, né? Ele toca em suas chagas, em suas feridas. E isso tem muito a ver com você ser bem-aventurado, você olhar nos olhos dos outros, você prestar atenção no que o outro está falando com você.
Às vezes a gente quer ser usado pelo Senhor e fala, ah, mas eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não sei, sabe? A gente se limita muito àquilo que uma instituição religiosa acaba fazendo, que é separar as pessoas por grupo. Falar, olha só, você tem um dom de louvar, então você vai cantar, você vai tocar uma bateria, você vai tocar uma guitarra, o outro ali vai pregar, a outra vai dançar, e tu vai servir na cantina, outro vai ser... Tá, e quem não sabe fazer nada disso? Entende? Então, a gente deve buscar também aperfeiçoar os nossos dons e talentos, né? Mas entendendo que uma das coisas mais importantes que podemos fazer na vida é olhar nos olhos dos outros, enxergar realmente as pessoas. Não somente ficar, sabe, falando, ah, não, Deus vai cuidar, Deus vai fazer. Cara, a ideia de você falar assim, aí fica com Deus, Deus é contigo, cara, é uma das coisas mais cruéis que você pode fazer, sabe? Você fala assim, fica com Deus, mas só que Deus enviou você para ficar com aquela pessoa, para cuidar daquela pessoa, para olhar nos olhos daquela pessoa, para ouvir aquelas pessoas. E você não está querendo fazer, porque você acha que a sua missão é outra. Mas só que Deus já te enviou para essa missão aqui. A sua missão, às vezes, está na vida do outro, em cuidar desse outro, sabe? Então, a mensagem de hoje, ela tem muito a ver com isso, com você ser bem-aventurado em tudo aquilo que você faz, mas você também ser consciente daquilo que você está fazendo e não se limitar àquilo que já foi imposto, não se limitar a você mesmo, até. Então, fica aqui essa mensagem no seu coração, mas reflita, pense. Sou um bem-aventurado? Sou uma pessoa feliz? As felicitações de Jesus também são para mim? Quando Jesus ele se senta um monte e olha os olhos das pessoas, eu aprendo, sabe? Lembrando que a multidão ela não tem rosto. Onde você está, sabe? Então, lembre-se, Jesus ele ensinou para a multidão, mas também ensinou para os seus discípulos. Você é um discípulo de Jesus, você é um seguidor de Jesus. Então, gente, pelo amor de Jesus, vamos nos dedicar mais ao Senhor e olhar nos olhos dos outros. Beleza? Então fica aqui essa mensagem, né? Deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que essa mensagem ela pode alcançar a vida de muitas pessoas e alguém está precisando ouvir uma mensagem como essa. Ok? Então, muito obrigado pela atenção até aqui e até mais. Ah, fiquem atentos aos nossos cortes também lá no Instagram. Beleza? Até mais, gente. Tamo junto.